Oi pessoal, bem-vindos à Holística. Meu nome é Carolina, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com terapias energéticas e hoje vim falar com vocês sobre emagrecimento e sobre 5 motivos pelos quais o emagrecimento pode ser tão difícil para algumas pessoas. Gente, é importante falar que eu não tô aqui para dizer se tu tens que emagrecer ou não. E também, para aqueles que desejam, né, passar por um processo de emagrecimento, eu quero também deixar claro que nada daquilo que eu disser aqui substitui uma consulta com um nutricionista, né, que eu acho que é o primeiro passo para a pessoa que quer passar por um processo de emagrecimento saudável, né? Então, nada do que eu falar aqui substitui a consulta com o nutricionista e também não substitui uma rotina saudável de exercícios físicos, que também é muito importante nesse processo, ok? Estou aqui para dar uma outra, para te trazer uma outra visão, um outro olhar sobre a questão do emagrecimento. Para que se perceba que a questão do sobrepeso também, além da questão fisiológica e genética, também tem a ver com o estado emocional e mental da pessoa, né? Então, que é importante, além do acompanhamento médico, né, do nutricionista e de uma rotina de exercícios, é também necessário um trabalho emocional. E antes de te dar esses 5 exemplos aí, esses 5 motivos, né, que atrapalham na hora de fazer uma dieta, de emagrecer, eu preciso falar um pouquinho sobre crenças, tá? Que eu até já falei sobre isso em outros vídeos, né? Vou deixar o link aqui onde eu falo mais profundamente sobre esse assunto, tá? Mas só para pontuar aqui o que acontece em relação ao emagrecimento, né? Todos nós temos crenças, né, no nosso inconsciente, né, que são as crenças, tudo aquilo que a gente acredita que seja verdade, né? Ao longo da nossa vida, a gente, através das nossas experiências, das nossas vivências, né, a gente vai adquirindo, então, essas programações e elas vão para o inconsciente, né? A gente não tem acesso a elas no nosso dia a dia, né? Embora elas conduzam muito das nossas ações. Então assim, o que acontece? Muitas vezes a gente tem, né, não, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma dieta. Então, no mental, no consciente, né, a gente quer fazer a dieta. Mas no inconsciente a gente pode ter uma crença que bate, né, que não faz ali, que não dá liga com essa vontade de emagrecer que a gente tem, né? E como isso tá no inconsciente, a gente não acessa, a gente não consegue romper, e a gente às vezes até começa uma dieta, começa uma academia e não vai adiante, né? A gente começa a se sabotar e não consegue seguir em frente, porque infelizmente a crença, quando ela não é tratada, quando ela não é reprogramada, ela quase 100% das vezes ela domina a razão, né? Ela ganha da razão. É importante também falar aqui rapidinho para quem nunca viu falar sobre esse assunto de crenças, né, que elas são separadas em níveis, né? Então nós temos o nível primário de crenças, que são as crenças que a gente adquire durante a nossa vida, né, desde lá da infância até agora, as crenças genéticas, né, que vêm através do DNA, são passadas de pai para filho. Nós temos a crença histórica, né, que é a crença genética também, mas de gerações, né, são crenças mais profundas, né, de gerações mais antigas, né, de muitas gerações, também do inconsciente coletivo, né, quando várias pessoas de um determinado lugar têm uma determinada crença, acreditam em determinada coisa, né, as pessoas tendem a acreditar naquilo também. E também crenças de vidas passadas, para quem acredita nisso. Tá? E depois temos a crença mais profunda, que é a nível de alma, que daí é tudo que a pessoa né? Seria a soma de todos esses níveis de crença, né? Fala sobre tudo que a pessoa é a nível de alma, né? E aí é o nível mais profundo. Dito isso, eu tenho que dizer para vocês que as crenças ligadas ao emagrecimento, elas são crenças profundas. Elas estão no nível histórico ou genético.
Então são crenças, não são crenças superficiais, né? Não são crenças que estão no primeiro nível, no nível primário, que foram adquiridos nessa vida. Né? Claro que algumas até podem estar ligadas, né, ao nível primário, mas a grande maioria, as mais difíceis de serem reprogramadas, né, e as que mais costumam sabotar na hora do emagrecimento são as de nível genético e histórico. Bom, e aí a gente vai então para a primeira crença que te atrapalha na hora do emagrecimento, que é a questão da sobrevivência. Gente, quando a gente fala em nível genético e histórico, né, a gente tem que pensar que os nossos ancestrais, eles não tinham essa abundância, essa facilidade de se alimentar, né? Eles tinham que caçar, eles faziam reservas de comida, né? Eles comiam muito, porque às vezes, dependendo da época, dependendo da realidade, eles às vezes passavam dias sem comer, né? Então, quando a gente entra num processo de dieta, que a gente vai reduzir a quantidade de comida, reduzir a quantidade calórica da comida, o cérebro, ele entra, ele emite um alarmezinho, né? Que é um instinto de sobrevivência mesmo, né? E aí vocês podem pensar assim, mas lá nos antepassados, sei lá, 100 anos atrás, isso vai refletir agora. Como eu falei antes, o DNA, ele tem memória, né? 100 anos, quando se fala em DNA, não é muita coisa não, tá? Então tem essa questão aí do medo de não sobreviver, né? Quando começa a se perder, digamos assim, as camadas de gordura, né? Que na época também serviam até para proteção, para o frio, né? Então tem essa questão da sobrevivência, é uma crença aí a nível histórico, né? E genético também, tá? A segunda crença fala a respeito de associar o peso com poder, com riqueza, com prosperidade. Porque antigamente, né, quem tinha mais acesso, quem tinha mesa farta, eram as pessoas que tinham uma condição financeira melhor, né, que davam aquelas festas, as pessoas que eram influentes na sociedade, os governantes, enfim, que eram, né, quem se alimentava melhor e geralmente eram mais cheinhos, né. O resto da população, né, que não tinha, às vezes, uma condição favorável, né, eram mais magrinhos. Sem falar nas pessoas doentes, nas pessoas que acabavam né, adoecendo, indo pra rua, né, e ficando magras e às vezes pegando doenças, né, e morrendo a míngua quase, né. Então, a palavra magreza é muito associada à palavra pobreza no nosso inconsciente, tá? Gente, isso tudo que eu tô dizendo aqui é inconsciente. Senão vocês vão pensar, às vezes a mulher tá doida, eu não penso nada disso, nada a ver. Gente, no mental a gente não pensa, eu também não penso. Mas se a gente for fazer um trabalho de crenças, que a gente vai associar esse inconsciente, a gente vai acessar esse inconsciente, a gente vai ver que, assim, que crença que a gente jamais imaginou que tivesse, a gente vai ver que aquilo tá lá no inconsciente, né? Que veio, que não é nosso, né? Mas que veio através da ancestralidade, aí veio aqui influenciar na nossa vida hoje, tá, gente? Então, voltando, então tem essa questão, tá? De associar a pessoa ser mais cheinha, né? A pessoa ser próspera, ser poderosa, ter influência, tá? Bom, a terceira crença que eu trago aqui para vocês é a questão do pertencimento, tá? Antigamente, né, muito mais do que hoje, né, mas as famílias tinham tradições, né, tinham regras, tinham padrões a ser seguidos, né? E se a pessoa quisesse ser pertencente àquela família, ela tinha que andar na linha, né? Tanto que até hoje a gente fala, né, que quando a pessoa rompe um padrão, né, é a ovelha negra da família. Então é isso, para a pessoa se sentir pertencente à família, ela segue,
né, todo aquele padrão. E em famílias que às vezes já vem de várias gerações com pessoas com sobrepeso, né, por exemplo, já tem a avó, a mãe, né, e aí vem a filha e daqui a pouco essa filha emagrece, ela passa a não se sentir mais parte daquela família, né? Ela sofre um, um processo de um abandono, né? Ou de que ela está sendo abandonada, ou de que ela está abandonando a família. Ela não se sente mais pertencente àquela família porque ela não está seguindo a mesma tradição, tá, gente? A quarta crença diz respeito aos relacionamentos também, tá? E aí aos relacionamentos mais íntimos, né? E aí dentro dos relacionamentos a gente tem várias questões, tá? Tem aquela pessoa que quando conheceu lá o marido, a esposa, enfim, namorado, namorada, tava acima do peso, né? Só que chegou uma hora que aquilo, né, o sobrepeso incomodou por uma questão de saúde, enfim, e a pessoa resolveu mudar e passar por uma dieta. Às vezes a pessoa tem um medo inconsciente de que o outro não queira mais se relacionar com ela, né? Porque a pessoa vai mudar, não, né? Então não foi com essa pessoa que eu comecei a me relacionar. Então no momento que a pessoa muda, ela tem o medo de que aquele relacionamento termine, tá? Também tem a questão da pessoa que não quer se relacionar, seja por um trauma, enfim, né? Por qualquer motivo que a pessoa não queira ter um relacionamento íntimo, né? É uma maneira, às vezes, da pessoa achar que vai afastar o outro, né? Se ela se olha no espelho e ela não se sente bem, ela não se sente bonita, ela, no inconsciente, ela acha que ela vai afastar um eventual pretendente, né? Então, ela é uma autossabotagem, né, para evitar um relacionamento, tá? Lembrando que a crença, ela não necessariamente ela é verdadeira lá no inconsciente, né? Mas para aquela pessoa, né, se ela acredita que ela é menos atraente quando ela está acima do peso e ela não quer se relacionar, seja pelo motivo que for, então ela auto sabota, né, para afastar a possibilidade de se relacionar com alguém. E a quinta crença, gente, é associar as pessoas que cuidam do corpo à superficialidade, né? Tem muitas pessoas que têm, né, esse preconceito, digamos, que as pessoas que fazem academia, que estão sempre cuidando do corpo, são superficiais, né? São fúteis, né? Que só pensam nisso, enfim. E aí a pessoa que está acima do peso, ela não quer ser considerada uma pessoa superficial, uma pessoa fútil, né? Então ela já trava esse movimento, né? Para que ela não seja julgada da forma como ela julga, né, as pessoas que cuidam do corpo, tá? E também tem a questão de, às vezes, a pessoa ter o medo de que o outro se relacione com elas só pela imagem, né? Então, se eu não tenho um corpo todo sarado, todo atlético, a pessoa está se relacionando comigo pela minha personalidade, pelo meu interior. E quando eu, né, tô toda sarada lá, toda bonitona, a pessoa pode se aproximar de mim somente pela estética, tá? Então, também tem esse fator. Gente, claro que tem muitos outros motivos, muitas outras crenças, né? Eu trouxe 5 aqui só para vocês terem uma ideia de como a gente mesmo se boicota na hora de passar por uma dieta, tá? E assim, o que acontece? Quando a gente a gente entra num tratamento, né, para reprogramar essas crenças, né, a gente, à medida que a gente vai removendo, vai reprogramando essas crenças, a pessoa vai começando a ter outro olhar, né, começa a realmente ter mais persistência, começa a enxergar o exercício físico de outra forma, enfim, as coisas vão acontecendo, a pessoa vai perdendo peso
Só que, claro, como essas crenças são muito profundas, né, conforme vai saindo aquela crença mais superficial, outras vão vindo à tona para como aquele mecanismo de defesa, para vir sabotar a dieta, né? Então, é importante que se faça esse acompanhamento, né? Porque senão se tira uma camada, a pessoa, ok, começa a academia, vai no nutricionista, faz tudo, dali um mês, dois, daqui a pouco a pessoa começa a murchar, começa já a não ir mais, começa a faltar academia, começa já, né, a boicotar a dieta, e daqui a pouco ela recupera, né, e às vezes até ganha mais peso ainda que quando ela começou. Então, é importante um acompanhamento para ver essas crenças, né? Porque a gente com certeza não remove tudo em uma, duas sessões, né? É muita história, muitos antepassados aí com histórico aí de crenças em relação à comida, né? Eu falei em 5 aqui, mas tem muito mais. E como que a gente reprograma, remove essas crenças? Bom, vou falar aqui das 2 terapias que eu utilizo, né? Existem outras ferramentas, né? Mas vou falar das que eu trabalho, que são as barras de Axis e o Theta Healing. O Theta Healing, né, através da interação entre terapeuta e cliente, né, a gente vai fazendo uma investigação, né, em onda teta cerebral, que é para ter acesso a esse inconsciente, poder fazer a reprogramação dessas crenças. Né? Então, o Theta Healing, ele reprograma as crenças de forma consciente. A pessoa tem consciência do que está sendo liberado, né? Porque há um diálogo, há interação ali o tempo todo. E a outra terapia que eu também gosto muito são as barras de Axis, né? Nas barras são tocados determinados pontos na região da cabeça, né? Que ao tocar esses pontos geram pulsos eletromagnéticos que aí vão desbloqueando, né? Vão destruindo esses blocos energéticos, essas crenças limitantes. Né? E aí elas vão sendo removidas. Nas barras, então, é um processo de remoção de crenças mais passivo, né? Porque não há esse diálogo, não há a consciência, né? Não tem como não há interação com o cliente e o terapeuta, né? O cliente deita e o terapeuta vai ali fazer o processo. E nem o terapeuta e nem o cliente sabe qual crença exatamente está sendo liberada em determinado momento, né? Mas elas são removidas né, conforme as sessões, tá? Então são essas 2 terapias aí que eu gosto de trabalhar, né, para fazer esse acompanhamento aí em processos de emagrecimento. Gente, mais uma vez, né, vou falar aqui que isso não substitui a consulta com o nutricionista, que é quem vai passar a reeducação alimentar, né, de uma forma correta, e também não substitui a rotina de exercícios, né, que também é uma parte importante aí nesse processo, tá? Eu quis trazer aqui esse outro olhar para vocês perceberem que é importante também cuidar do nosso emocional, do nosso mental, de ver se de repente né, esse boicote aí a esses processos de emagrecimento não tem essas crenças envolvidas, né? Porque quantas vezes a gente faz dieta e até perde um pouco de peso, né? E depois, lá pelas tantas, desanima ou se matricula na academia lá e vai um mês, daqui a pouco já não vai mais, né? E esses processos muitas vezes são repetidos várias vezes ao longo da vida, né? Então, provavelmente aí é porque tem alguma crença no inconsciente aí que, claro, a pessoa não vai se dar conta, né? Porque não é uma coisa que tá no consciente, no mental, né? Mas que se torna mais fácil, né? Quando se tem esse conjunto de ferramentas aí, um nutricionista, o exercício físico e mais né, uma terapia aí que vai entrar para reprogramar essas crenças, a possibilidade de ter sucesso num processo de emagrecimento é muito maior, né? E aí, assim, né, tem pessoas que claro, de repente vão pensar assim,
Pô, já pago nutricionista, já pago academia, agora eu vou mais uma terapia, poxa, muita grana, né, pra investir. Mas, gente, quantas dietas malucas, principalmente mulher, né, gente, faz a dieta da sopa, a dieta não sei o quê, vai lá, né, passa fome, né, enfim, faz um monte de coisa e daqui a pouco põe tudo aquilo a perder, né, troca guarda-roupa, né, 500 vezes na vida, porque ganha peso, tem que trocar a roupa, perde peso, troca a roupa de novo. Gente, isso quanto dinheiro não vai fora, né? Fora a questão emocional, né? Né? E mental, aí toda a estrutura, né? Que se mexe aí quando a gente põe todo um processo aí a perder, né? Então vale a pena, assim, investir de forma correta, né? E tratar isso em conjunto para ter um resultado realmente satisfatório. Tá, gente? Então era isso nesse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma, né? Se esse vídeo for útil aí para alguém que vocês conheçam, compartilhem, né? Peço que curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal e quem estiver precisando e estiver interessado em fazer um acompanhamento, então, terapêutico, energético, né? Para ver então essas questões aí de crença, né, no processo de emagrecimento, né, podem então entrar em contato comigo e marcar o seu atendimento, certo? Então por hoje era isso, gratidão e até o próximo vídeo.